Pirâmides extraordinariamente vastas e impressionantes, sarcófagos imponentes e até hieróglifos enigmáticos do Antigo Egito, indiscutivelmente representam um dos períodos mais fascinantes e emocionantes da história. Há um vasto campo de mistérios ainda não decifrados, mas inúmeras relíquias deste período quase esquecido no tempo continuam a ser descobertas repetidamente por pesquisadores. Cada uma dessas relíquias antigas desvenda novos aspectos dos reinados e dinastias dos faraós, contribuindo para uma compreensão mais completa do que era a antiga civilização egípcia há milhares de anos. À medida que descobrimos documentos e artefatos desse período na história, historiadores e pesquisadores inabalavelmente persistem em desvendar segredos ocultos do Egito Antigo, que superam nossas expectativas mais ousadas. Hoje, exploraremos diversas descobertas incríveis que têm desconcertado os estudiosos, muitas das quais permanecem inexplicáveis e podem continuar sendo enigmas não resolvidos por tempo indefinido. Começaremos nossa jornada explorando uma câmara secreta oculta dentro da Pirâmide de Gizé, uma das estruturas mais notáveis já erguidas pela humanidade. A Pirâmide de Gizé, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, permaneceu erguida acima do solo por mais de 4.500 anos, mas ainda guarda mistérios que desafiam nossa compreensão. Originalmente com uma altura de cerca de 146 metros, a pirâmide foi construída em homenagem ao faraó Quéops. No entanto, ao longo dos séculos, as condições climáticas e a paisagem egípcia mudaram, e a Pirâmide de Gizé perdeu cerca de 8 metros de sua altura original. A altura perdida em grande parte devido às tempestades que assolaram a região ao longo do tempo, bem como a degradação natural ao longo dos anos. Após muitos anos de exaustiva investigação do monumento, os pesquisadores acreditavam ter descoberto tudo o que havia para aprender sobre a Grande Pirâmide. Entretanto, em 2017, uma descoberta impactante abalou os pesquisadores até o cerne. Um detalhe gigantesco que, de alguma forma, tinha passado despercebido por todos esses anos veio à tona. Os estudiosos descobriram uma câmara enorme, até então desconhecida, localizada no interior da pirâmide. Estima-se que esta câmara seja composta por cerca de 3 milhões de blocos de pedra, cada um pesando várias toneladas. Cada uma das câmaras é relatada como estando posicionada logo acima da grande galeria e tem uma profundidade de aproximadamente 30 metros. Os pesquisadores conseguiram revelar essa câmara oculta graças ao uso de tecnologia moderna muito mais avançada do que a que estava disponível décadas atrás, quando a pirâmide foi originalmente explorada. Enquanto documentavam o interior do monumento, especialistas em câmaras ocultas utilizaram partículas subatômicas para mapear seu interior. A notícia da câmara recém-encontrada rapidamente se espalhou, mas os pesquisadores permanecem perplexos quanto à finalidade dessa estrutura massiva. Apesar de décadas de exploração da pirâmide e suas áreas circundantes, os estudiosos ainda não têm uma explicação para a existência de uma câmara tão vasta e aparentemente sem uso no centro da estrutura. Talvez mais detalhes venham à tona ao longo dos anos, mas, por enquanto, essa misteriosa câmara dentro da Pirâmide de Gizé permanece como um enigma não resolvido. Agora, vamos mudar de tópico e explorar uma descoberta igualmente intrigante relacionada a um sarcófago antigo. Líquido enigmático em um sarcófago. É amplamente reconhecido que as descobertas arqueológicas relacionadas ao Egito são verdadeiramente notáveis. No entanto, algumas das descobertas mais significativas e cativantes estão associadas aos sarcófagos encontrados nas ruínas do Antigo Egito. Esses túmulos antigos oferecem uma visão fascinante da cultura da época, revelando a importância dos rituais funerários e da vida após a morte para os antigos egípcios. Há alguns anos, um caixão antigo foi desenterrado no Egito, e os pesquisadores estavam cheios de esperança de que ele lançaria luz adicional sobre os rituais funerários que eram prevalentes naquela época. No entanto, havia também uma esperança cautelosa de que o caixão poderia conter algo mais do que apenas os restos mortais de um antigo egípcio. O caixão, que a princípio se acreditava conter os restos mortais há muito perdidos de Alexandre, o Grande, escondeu uma surpreendente reviravolta enquanto os especialistas o retiravam de seu local de sepultamento. Eles começaram a notar que algo estava fora do comum à medida que investigavam o interior do caixão. O que eles encontraram lá dentro foi uma descoberta macabra que desafiou todas as expectativas.
O caixão não continha os ossos do lendário líder conhecido como Alexandre, mas, em vez disso, abrigava os restos mortais de 3 indivíduos que haviam sido sepultados juntos em uma pequena câmara acima do caixão. Estranhamente, o caixão parecia não ter sido devidamente lacrado ou o selo havia se deteriorado ao longo dos milênios. Além disso, o caixão estava preenchido com uma substância líquida misteriosa que intrigou os pesquisadores. Alguns especularam que esse líquido vermelho poderia ter sido intencionalmente colocado dentro do caixão, mas ninguém tinha certeza. Este líquido também foi relatado como tendo um odor incrivelmente desagradável. Embora alguns moradores locais quisessem coletar amostras desse líquido para usos diversos, os pesquisadores impediram que isso acontecesse. Posteriormente, descobriu-se que o líquido não foi deliberadamente colocado no caixão e, em vez disso, era esgoto que se infiltrou no caixão ao longo de muitos anos. No entanto, os especialistas nunca conseguiram determinar com precisão a identidade das 3 pessoas enterradas no caixão, embora tenham suspeitado que os ossos pertenciam a um guerreiro devido a uma lesão craniana que aparentemente resultou de uma flecha. Explorando pirâmides e cidades afundadas. A exploração de pirâmides, como a Grande Pirâmide de Gizé, é relativamente fácil, considerando todas as coisas. Embora haja áreas inacessíveis dentro das pirâmides que os seres humanos não podem alcançar, a tecnologia nos proporcionou vislumbres surpreendentes dessas áreas anteriormente desconhecidas. No entanto, explorar cidades submersas, como as antigas cidades de Heraclion e Canopus, tem se mostrado muito mais desafiador. Essas cidades costumavam ser 2 dos locais mais importantes no Egito, desempenhando um papel crucial no comércio de mercadorias com países vizinhos. No entanto, ao longo do tempo, essas cidades começaram a entrar em decadência e foram gradualmente submersas pelo mar em expansão. Existem várias áreas dessas cidades que permanecem submersas e inexploradas até hoje. Artefatos surpreendentemente bem preservados foram resgatados dessas cidades submersas, proporcionando uma visão incrível do que a vida deve ter sido há tantos anos. Por exemplo, uma equipe de mergulhadores altamente experientes conseguiu documentar os restos de um templo incrível que estava localizado nas profundezas do oceano. Dentro deste templo, encontraram várias cerâmicas e artefatos, bem como diversos lotes de moedas de bronze da antiguidade egípcia. Essas moedas, em sua época, provavelmente teriam grande valor, mas ainda mais valioso foi a informação que os arqueólogos descobriram logo depois. Descobriu-se que a cidade submersa era muito maior do que se pensava inicialmente, à medida que as pesquisas continuavam. Mais e mais artefatos foram encontrados, todos indicando que a cidade era várias vezes maior do que se acreditava inicialmente. Lâmpadas de Dendera. Entendemos que os antigos egípcios não tinham os meios que temos hoje para escrever a história de suas vidas e cultura. Por isso, a maior parte das informações sobre sua sociedade e cotidiano se perdeu ao longo do tempo. No entanto, parece que os egípcios fizeram um esforço consciente para preservar sua história pelo máximo tempo possível. Para isso, desenvolveram um sistema de escrita complexo que usava imagens de objetos comuns, como pássaros e animais, para registrar sua história. Esse sistema de escrita é conhecido como hieróglifos. Embora tenhamos feito progressos significativos na compreensão desse sistema de escrita, muitas histórias ainda permanecem obscuras. Uma das histórias mais intrigantes transmitidas por hieróglifos parece representar uma versão antiga de uma lâmpada. No entanto, esse enigma ainda permanece em grande parte sem solução. A dificuldade reside no fato de que, até onde sabemos, os egípcios não tinham os meios técnicos para criar uma versão primitiva da lâmpada moderna, apesar das imagens em entalhes que encontramos sugerindo o contrário. A representação detalhada de uma lâmpada moderna encontrada em antigas esculturas egípcias levou algumas pessoas a especular que seres de outro mundo podem ter visitado os antigos egípcios e lhes concedido acesso à tecnologia avançada. Essas teorias são alimentadas por outros desenhos e documentos históricos que mencionam deuses e deusas que supostamente interagiram com a humanidade. Embora não haja evidência definitiva para essas alegações, muitas delas permanecem como histórias não confirmadas. No entanto, há um detalhe intrigante a considerar. O templo onde essas esculturas foram encontradas não apresentava evidências de fuligem em suas paredes ou teto. Isso sugere que tochas não eram usadas com frequência nessa área, ou talvez não fossem usadas de forma alguma.
Isso levanta a questão de como os visitantes do templo teriam sido capazes de ver os quartos circundantes, a menos que tivessem acesso a alguma forma alternativa de iluminação, possivelmente uma lâmpada. Até o momento, não temos certeza do significado exato desses desenhos, e eles poderiam retratar um objeto cotidiano que era comum nos tempos antigos do Egito. Tal objeto pode ter sido perdido para a história e, ao longo do tempo, teria apenas se assemelhado a uma lâmpada, em vez de ser uma fonte de luz funcional para os egípcios. O que torna essa descoberta ainda mais intrigante é a pesquisa recente que sugere que as pirâmides egípcias podem ter tido a capacidade de aproveitar o poder da energia eletromagnética. A forma das pirâmides supostamente poderia refletir certas forças da natureza, permitindo que os antigos egípcios acessassem poderes que ainda não compreendemos completamente. Essa teoria cresceu a ponto de que departamentos de pesquisa russos começaram a reconstruir modelos das pirâmides em suas pesquisas. Eles descobriram que a forma das pirâmides poderia, de fato, ser capaz de refletir ondas eletromagnéticas, potencialmente permitindo que os egípcios utilizassem essa energia. Embora não saibamos se eles realmente usavam essa energia para alimentar dispositivos ou lâmpadas antigas, essa pesquisa lança uma luz fascinante sobre as possibilidades que a antiguidade egípcia pode ter explorado. A história é repleta de mistérios e descobertas fascinantes, e a possibilidade de os antigos egípcios terem tido acesso a tecnologias avançadas é, sem dúvida, um tema intrigante para se contemplar. Cidade Perdida de Othon. A Cidade Perdida de Othon oferece uma janela para um passado distante, há cerca de 3.400 anos na história. Localizada a aproximadamente 5 km de Luxor, esta cidade foi nomeada em homenagem ao deus do sol egípcio. Acredita-se que a cidade tenha sido perdida no tempo, mas, em 2020, os pesquisadores finalmente conseguiram limpar as ruínas, permitindo uma visão mais próxima de como teria sido a vida naquela época. Embora saibamos relativamente pouco sobre a cidade, há indícios de que Othon pode ter sido a maior metrópole do Egito Antigo e um centro de cultura e comércio. Pode ter sido um local onde o comércio prosperou e onde ocorreram muitos negócios importantes do Antigo Egito. No entanto, a descoberta dessa cidade também gerou muitas perguntas sem resposta, e os pesquisadores esperam aprender mais sobre os antigos governantes egípcios, como Akhenaton e Nefertiti, e sobre os eventos que levaram à queda de Othon. A história egípcia é repleta de enigmas e segredos, e a cada descoberta, novas perguntas surgem, alimentando nosso fascínio pelo passado. A possibilidade de os antigos egípcios terem tido acesso a tecnologias avançadas, como sugerido pelos desenhos misteriosos e as teorias sobre as pirâmides, certamente desperta a imaginação e nos faz questionar o que realmente aconteceu na antiguidade. À medida que os pesquisadores continuam a desvendar os segredos do Egito Antigo, podemos esperar aprender mais sobre essa civilização intrigante e sua história única. E assim, exploramos um território de mistérios que desafia as fronteiras do conhecimento e nos leva a descobertas emocionantes a cada vídeo. Obrigado por assistir até o final. Se você gostou e quer ver mais conteúdo incrível como este, não se esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal. Até o próximo vídeo.